e cantar louvores ao teu nome altíssimo, anunciar pelas manhãs o quanto és bom, o quanto és bom. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, eu fiquei como quem sonha, como quem sonha. A minha boca se encheu de riso e a alegria me abraçou e nunca mais largou. O Senhor é bom, 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 o Senhor é bom. Quando o Senhor me libertou do império das trevas, meu coração ficou em festa. E então eu disse: grande é o Senhor. E então dancei na força do Senhor. E então cantei: o Senhor é bom, 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 o Senhor é bom. Que nas casas haja dança, nas praças, nos morros e nas mansões, que todos possam ver o Senhor é bom. Que todos digam: grande é o Senhor. Ele nos livrou daquilo que era mortal. Oh, sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom. Que todos provem: o Senhor é bom. Que todos digam: o Senhor é bom. Que todos vivam a bondade do Senhor. Oh, o Senhor é bom. 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 No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para
Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, yes! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Aleluia, querido, você está pronto para dar o seu melhor culto ao Senhor? Eu tenho certeza, querido, que Deus sonhou com esse momento tão especial. Então abra o seu coração,
para tudo aquilo que Deus quer fazer, e eu tenho certeza que teremos um tempo glorioso juntos, amém? Será que você pode render graças ao Senhor na sua casa, no seu lugar, por esse culto, pela oportunidade que nós temos de estar aqui? Pai, rendemos graças ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua bondade. Oh, Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós declaramos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor preparou, exatamente aquilo que nós vamos viver, Pai, no nome de Jesus, aleluia. Eu não vou abandonar, declare em alto e bom som, minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Oh, exaltamos o nome daquele que é digno. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade, viver em tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. E pode vir o que vier. Minha vida está em Deus, e nele eu vivo pela fé. Oh, aleluia! De fé em fé, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Oh, essa é a vida do justo, amém, querido? Nós vamos avançando, diga: eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia! Oh, vamos perseverando nele. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade, viver em tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Aleluia! Será que você pode celebrar isso e diga: de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Diga: vou avançando, ou nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando. Será que você pode dizer isso, querido, com toda a convicção do seu coração? Diga: e nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando para
tudo aquilo que o Senhor disse, vou, nada vai me parar, nada vai me parar. Oh, tudo aquilo que o Senhor disse vai acontecer, Senhor. Cada um dos teus planos e dos teus propósitos vão, oh, acontecer cada um deles. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, querido. Vamos continuar exaltando e engrandecendo o nome daquele que é digno. Aleluia. Diga comigo assim, ó: eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Diga: eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, piso a muralha, passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Você crê, querido, tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito? Aleluia, tenho certeza que sim. E o espírito da fé é esse: eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu confesso, amém? Então declare assim comigo, ó: e tudo que Deus falou vai acontecer. Declare em fé: e tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. E tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Você pode mais uma vez dizer isso? Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai. Os milagres financeiros, os milagres da nossa família, eu creio que tudo é possível. Ou novas portas se abrindo, coisas novas se manifestando por causa da sua graça e do seu favor, Pai, que estão se manifestando. Oh, vai acontecer cada vez mais. Oh, Pai, porque a tua palavra não falha. Porque a tua palavra não falha, Pai. E é por isso que nós nos rendemos à sua vontade.
mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, Pai, o nosso papel e a nossa responsabilidade é simplesmente nos lançar e confiar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, Pai, porque só o Senhor é digno, Pai. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oh, cante Jesus, cante Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh, nós confiamos no Senhor, Pai. O Senhor é a fonte de toda provisão e segurança que nós precisamos. Oh, nós queremos dizer nessa noite que nós confiamos por completo ao Senhor. Aleluia. Amém, querido. Faça no Senhor a fonte de toda provisão da sua vida e nada vai te faltar. Mais uma vez, boa noite. Que alegria ter você aqui conosco.
nesse dia tão especial, querido, que Deus reservou para nós estarmos cultuando, para nós estarmos celebrando. Estamos juntos, não é? Mesmo distantes fisicamente, através da internet, nós estamos próximos, nós estamos juntos. Então, sinta-se abraçado, não é? Sinta-se amado, beijado, cheirado, apertado, amém, querido? Porque maior é aquilo que nos une do que a distância que nos afasta, amém? Aleluia. E eu queria te dar a oportunidade, querido, de abrir um texto comigo, Filipenses capítulo de número 4, vai lá, abre a sua Bíblia. Aleluia. Todos os dias, querido, nós temos a oportunidade de apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Mas no momento, querido, de ajuntamentos como esse, nós podemos fazer mais do que simplesmente dar adoração, mais do que simplesmente dar a oração. Nós podemos também contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Em Filipenses 4,19 ele diz assim: e o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória, através de Cristo Jesus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, quando ele escreve Filipenses 4, ele inicia lá, ele começa a falar sobre tantas dificuldades que ele passou. Ele diz: eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ser perseguido, sei estar livre, sei viver quando está sobrando ou quando tudo está faltando. E ele diz no Filipenses lá 4,13, ele vai falar assim: ei, tudo posso naquele que me fortalece. Alguns versículos posteriores, 6 aproximadamente, né? Posteriores, ele começa a dizer: o negócio é o seguinte, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, porque aquilo que paga as minhas dívidas, aquilo que supre as minhas necessidades não são os meus recursos, mas é o recurso do Senhor. Sabe, querido, quando eu e você entendemos que o trabalho é apenas uma das formas de Deus manifestar a fidelidade para com a nossa vida, nós não nos esperamos mais. Você muitas vezes pode estar passando por uma pressão, talvez foi mandado embora, ou existe uma instabilidade no seu trabalho, e a primeira coisa que o diabo joga na sua cabeça, ou a sua própria alma mesmo, começa a tentar contra você, dizendo: ó, o negócio é o seguinte, vai dar ruim, não vai ficar bom. Por quê? Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus como sendo a nossa fonte, nós vamos deixar o medo entrar, a insegurança entrar. Mas quando eu e você, querido, colocamos Deus como a nossa fonte, entendemos que não é segundo os nossos recursos, mas é segundo o recurso dele, e que se nós continuarmos nos mantendo de forma fiel ao Senhor, Ele vai se manter fiel para conosco, e tudo vai continuar bem. Sabe, querido, ao invés de ficar aflito, a gente descansa. Ao invés de chorar, a gente ri. Ao invés de andar em ansiedade, nós temos as melhores noites de sono. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz de Deus a sua habitação, pode viver uma vida de descanso. Então você tem aqui logo abaixo do nosso vídeo todas as informações para você poder entregar o seu dízimo, a sua oferta. Pode fazer por transferência bancária no Banco do Brasil, ou pode entrar em verbojardimvitoria.com.br. Ali tem vídeos explicativos sobre como você pode usar o PicPay, como você pode usar o PayPal, né? Algumas pessoas falaram: pastor, eu ofertei lá no PicPay e ainda ganhei cashback, né? Ganhei dinheiro de volta. Eu falei: olha aí que coisa maravilhosa. Então, querido, use da sua generosidade. Não perca, querido, a oportunidade de semear. Se você quer fazer isso presencialmente, trazendo, querido, em espécie ou passando seu cartão de crédito ou débito, a igreja está funcionando de segunda a sexta, de 9 às 12, de 14 às 17, amém? Nós vamos orar juntos e depois você vai parar tudo que você está fazendo, vai dizimar, vai ofertar, vai manifestar, querida, a sua fidelidade, para você não esquecer e não perder a oportunidade de ser abençoado, amém? Pai, eu quero render graças ao Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem, Pai, provido a nossa vida, e nós sabemos que para cada semente que vai ser lançada, uma grande colheita vai também se manifestar. Oramos, Pai, para que o Senhor multiplique o trabalho, multiplique a sabedoria, multiplique os recursos. Declaramos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor começou, Pai, vai terminar muito melhor, porque a cada dia a vereda do justo brilha mais como a luz da aurora, e isso também, Pai, é real na vida financeira de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus, abençoamos cada dízimo e cada oferta. Amém. Amém, querido? Faça com alegria o Senhor enquanto nós cantamos a Ele. Aleluia!
Oh, Pai, obrigado pela sua fidelidade, Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor com a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia, querido, você está preparado para nós finalizarmos com chave de ouro nosso mês falando sobre família? Nesse mês nós aprendemos tantas coisas maravilhosas, não é? Que eu tenho certeza que você já correu para praticar, e eu acredito que o ambiente da sua casa, tudo mais, já deve ter mudado, não é? Porque a palavra, ela tem o poder de transformar a nossa história, né? Eu quero dizer que nós estamos com muita, mas muita saudade de ter você aqui, e já já nós vamos estar juntos. Contagem regressiva, mais perto do que nunca. A igreja está cada dia mais linda, estamos tentando organizar tudo para você estar aqui, cuidando já das transmissões, né, online, que vão continuar acontecendo, mesmo com o culto presencial. Deus vai fazer coisas maravilhosas, amém? E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre algumas coisas, te lembrar. E eu acredito que você, querido, uma vez que pegar isso e correr a praticar, você vai ser bem sucedido. Lembra de tudo aquilo que nós aprendemos sobre o perdão, sobre os papéis dentro de casa, sobre a importância da igreja na construção da nossa família. Tudo isso, querido, só vai produzir resultados na nossa vida se nós começarmos a praticar. Não adianta uma pessoa ficar lá o dia inteiro olhando para mim, me ensinando, meu ouvido até esquentar de tanto que alguém está falando, se não houver prática, amém? E eu queria que você fosse comigo para Salmos, capítulo de número 133, e eu gosto desse aspecto para tudo na vida, querido, mas ele fala muito sobre família também, não é? Afinal de contas, quando nós falamos sobre irmãos, quando nós falamos sobre familiaridade ou proximidade, as pessoas mais próximas da gente normalmente são aqueles que fazem parte da nossa casa. Em Salmo 133, no verso de número 1, ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce da barba, a barba de Arão vai descendo para a gola, até tomar todas as suas vestes. Ora, isso é como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção acerca disso, é que a Bíblia diz que um ambiente onde existe unidade, é um ambiente maravilhoso de se viver. A Bíblia está dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma casa dividida é como um pé de guerra, é como você estar no meio de um campo de batalha. Uma casa dividida é o marido puxando para um lado, a esposa puxando para o outro, o filho puxando para baixo, o outro puxando para cima, e nós acabamos não indo em lugar nenhum. Por quê? Porque nós estamos divididos. Onde existe divisão, não existe a bênção do Senhor. Nós sabemos, querido, que o ladrão, como a Bíblia diz, vem para roubar, matar, destruir. O diabo
diabo, ele vem de sondar o mundo, procurando a quem tragar, mas nós sabemos que as coisas de Deus estão totalmente numa mão totalmente diferente e oposta a essa. Enquanto o diabo, o ladrão, os demônios, eles vêm para produzir aquilo que é ruim, a divisão e tudo mais, Deus vem para produzir a unidade, Deus vem para produzir a paz. Jesus mesmo disse: eu vos deixo a paz, não como o mundo a dá, uma paz diferente vos dou. Ou seja, tudo aquilo que vem de Deus tende a sempre a somar e partir para um ambiente de luz, de organização. Se eu quero ter uma casa abençoada, essa paz que é decorrente de uma unidade, ela precisa existir. E você pode dizer assim: Leandro, mas a minha casa não é uma casa unida não, a minha casa é uma casa totalmente dividida. Por quê? Porque muitas vezes tem faltado a prática daquilo que nós temos aprendido, quanto aos papéis do marido, quanto aos papéis da esposa e quanto aos papéis do filho. Todas as vezes que existe um erro quanto à ordem dos papéis, não é na sua prática, nós sempre vamos ter uma deturpação. Não adianta, querido, eu querer jogar tudo em uma vasilha e mexer e de chamar isso de bolo. O bolo, querido, que vai ser bem sucedido, fofinho, gostoso e saboroso, existe uma ordem para os ingredientes entrarem, existe um tempo de forno, e se você negligencia em alguma dessas etapas, certamente nós iremos ter problemas. Muitas pessoas hoje, elas têm grandes problemas dentro de casa, porque ao longo do processo de construção, se você não assistiu a primeira pregação que eu fiz esse mês sobre família, eu falei que a família, ela é construída e leva um tempo, e o quanto antes começarmos a construir um bom relacionamento, mais cedo nós iremos provar dos frutos. Então tem pessoas hoje que elas estão enfrentando grandes problemas dentro da família. Por quê? Porque ao longo de todo o processo, elas foram negligentes. Ao longo de todo o processo, elas inverteram valores. Talvez o marido e o pai, ele só ficava preocupado em trazer dinheiro para casa. Mas deixa eu falar para você, tão importante quanto ou mais do que o dinheiro é a presença do pai dentro de casa. É melhor ter um pouco menos de dinheiro para ter mais de presença do pai, do que ter uma casa repleta de coisas boas e caras, mas uma casa ausente. Quando o marido trabalha em um horário, a esposa trabalha no outro, ninguém se vê, ninguém se relaciona, os filhos passam um dia inteiro na escola, à noite da escola, ou então sai da escola, já vai para a casa da avó, e quando o pai e a mãe vai buscar, já estão dormindo. Então, tudo isso, a negligência nessas etapas, vai fazer com que nós venhamos ter frutos amargos de se provar. E eu queria falar um pouquinho com você, não é, nesse culto, exatamente sobre essa unidade, que ela vai acontecer decorrente do bom desenvolvimento dos papéis. Por quê? Quando a esposa, ela está cumprindo o papel para qual ela foi chamada, o marido cumprindo o papel e o filho cumprindo o papel, está tudo em ordem e é muito mais fácil da gente ter uma harmonia. Por quê? Todas as vezes que um pilar está quebrado em algo, querido, nós ficamos em uma área de tensão. Imagina que você está sentado numa cadeira e ela tem 4 pés, consegue imaginar aí? E aí, de repente, não estou falando que você está acima do peso, longe eu de falar isso, você senta e você sente que um pé, plaft, quebra. Pergunto para você, quando você está sentado numa cadeira de 3 pés, dá para sentar? Ela era de 4, né? Não estou falando de uma cadeira de 3, porque tem um monte de cadeira de 3, né? Mas era de 4, né? Estão posicionados um aqui, outro aqui. Quebrou um, dá para sentar? Até dá, mas o que você vai fazer? Você vai precisar sentar, forçando para o lado onde a perna não está quebrada, porque se você se jogar para o lugar onde a perna está quebrada, o que vai acontecer? Você vai cair. Você fica o tempo todo em tensão. Sabe, querido, existem pessoas que elas até têm famílias, mas essas famílias estão tensionadas. Por quê? Porque existe algo que está faltando. Uma coluna, talvez, da espiritualidade está faltando. Talvez o papel de fato do marido está faltando. Da esposa está faltando. E eu queria lembrar você um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E eu queria que você fosse lá comigo para Efésios, capítulo de número 5. Aleluia. Efésios capítulo de número 5, abre lá, no versículo de número 21. Mas antes da gente ler, eu quero lembrar algo que talvez hoje em dia eu já não tenho mais ouvido falar muito, mas eu me recordo que quando eu ainda era adolescente, ali jovem, eu sempre ouvi os mais velhos dizendo assim, ó, que quem casa quer casa.
Uma das coisas, querido, que nós precisamos entender quando falamos sobre casamento é que o papel do nosso pai ou da nossa mãe no nosso casamento, ele não é o mesmo quando nós estávamos ainda na condição de filhos, mas solteiros. Existem muitas pessoas que elas casam, mas elas querem os benefícios do casamento e elas não querem as responsabilidades do casamento. Nós sabemos que como cristãos, nós ensinamos a santidade ao longo do relacionamento, nós entendemos que Deus planejou o sexo para dentro do casamento, então um adolescente, um jovem, ainda que estejam noivos, eles vão estar o tempo todo se guardando, né? Nós sabemos que existe uma bênção para essa santidade, existe uma bênção para cumprir com fidelidade aquilo que é devido a cada estação, não é verdade? E nós ensinamos isso. Aí acontece, o cara vai lá e fala, eu quero casar só por causa do abençoado do sexo, só por causa disso. E aí é um problema, por quê? Porque quem casa por causa do sexo vai ter um casamento destruído, porque quem já é casado sabe que talvez você passe mais tempo limpando a casa e pagando boleto do que fazendo sexo, não é verdade? Tantas responsabilidades, e aí o que acontece? O cara vai lá, ele só quer uma parte, ou então ele quer ter uma casa para ele pegar o pote de sorvete de 2 litros, sentar no sofá, assistir o filme sem ninguém reclamar. Mas aí quando ele tem a conta para pagar, ele vai lá e leva o boleto para o pai e para a mãe. Quando ele tem um problema com a esposa, ele vai lá e já telefona para o pai e para a mãe. Só deixa eu falar para você, uma das coisas que nós precisamos entender é que se eu entrei para construir uma família, eu preciso pegar o ônus e o bônus. Não adianta pegar apenas aquilo que é bom, eu preciso assumir a responsabilidade. Se eu sou marido, eu vou assumir a responsabilidade de marido, se eu sou esposa, assim também vou fazê-lo, e futuramente quando os filhos chegar. Então quando nós falamos sobre isso, a primeira coisa é, quem casa, quer casa, ou seja, quando eu estou casando, Gênesis 2:24 diz que o homem ia deixar o pai e a mãe, eles seriam ambos uma só carne. Por mais que a gente fale isso direto, tem gente que não entende. Ô Marmanjão, deixa eu falar algo para você, você que é grandão. Depois que você casou, você pode até visitar o seu pai e a sua mãe, mas você não pode morar na casa do seu pai e da sua mãe, porque você precisa morar na sua casa com a sua esposa. Tem gente que passa mais tempo com o pai e com a mãe, larga a esposa lá dentro de casa e vice-versa. Tem esposa que passa mais tempo dentro da casa da mãe e do pai e deixa o marido largado lá. Não tem como essa família ser feliz, porque está acontecendo uma quebra de princípios. Quando eu e você casamos, nós nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge, não com o nosso pai e com a nossa mãe. Eu gosto de dar um exemplo que talvez ajude muitas pessoas a esclarecer. Quando você, querido, faz um plano de saúde, normalmente o plano de saúde ele abrange a sua família. Quem é a sua família? É cônjuge e filhos. Algum ou outro plano aceita colocar o pai e a mãe você pagando mais, mas no geral não é por quê? Porque agora até o plano de saúde entende aquilo que muita gente não entendeu. Quem casa quer casa, o marido é uma família com a esposa é uma família com o marido. Se tiver filho, os filhos entram também nessa jogada. Amém? Então assuma a responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Da mulher, Efésios 5:21. Vamos ler comigo lá. Ele diz assim, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, vós mulheres submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então aqui nós estamos falando aqui sobre um princípio, submissão e honra. Da parte da mulher, querido, a Bíblia está trazendo ela sempre como parte mais frágil na ideia de submeter-se a uma missão. O que é uma submissão? É uma missão que está abaixo de uma missão maior. Um exemplo, quando nós falamos, queridos, sobre uma guerra, nós temos pessoas que elas estão responsáveis pela estratégia, outras estão responsáveis pela comida, outras estão responsáveis pelo armamento, mas todas essas responsabilidades, elas vão demandar habilidades, mas elas não são menos importantes do que a outra. Não adianta você ter um monte de armamento, mas não ter comida. O exército vai morrer de fome mesmo estando armado. Não adianta você ter muita comida e muita arma, mas não ter uma boa estratégia. Por quê? Você vai morrer com a mão carregada e a barriga cheia, porque a sua estratégia é uma estratégia ruim. Quando nós falamos sobre casamento, as pessoas elas insistem em trazer como uma disputa de esse é o maior, esse é o menor, onde não existe.
O casamento, querido, não é um lugar onde um é maior do que o outro. Quando nós falamos sobre a missão que Deus deu, desde Gênesis capítulo de número 1, ela deu para os dois. Deus deu essa missão para o marido e para a mulher, de ir, multiplicar e cuidar. Ou seja, quando Deus planejou, querido, Ele não queria um pisando no outro, Ele queria um ao lado do outro. Nós, quando casamos, estamos somando forças, estamos somando virtudes, mas a mulher, Deus diz que a responsabilidade dela é se submeter àquela visão e missão que Deus vai compartilhar ao marido, e com sabedoria auxiliá-lo a fazer aquilo que é certo, porque muitas vezes nós homens somos cabeças duras. Não sei se você sabe do que eu estou dizendo, marido ou você, esposa. Muitas vezes a gente quer fazer de um jeito, a gente quer ir com muita raiva. Eu falo para você que às vezes eu quero cortar a cabeça de algumas pessoas. Aí a Kelly vem, calma amor, não é assim, não faz assim, ó, fica mais calmo, né? Aí ela vai lá e fala para eu fazer uma outra coisa, a hora que eu vou fazer, eu já voltei, eu estou mais calmo. Porque, como nós vamos ver em Provérbios 14:1, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, na mesma medida que a tola e a insensata derruba. Então um homem, o que ele seria sem a mulher? O homem precisa muito da sabedoria da sua esposa, assim como a esposa precisa da proteção e da honra do seu marido. Percebe que em Efésios 5 essas coisas estão interligadas. A mulher, como parte mais frágil, ela se submete e ela auxilia, e o homem, como parte mais forte, é aquele que abre o peito e vai desbravando as coisas, é aquele que vai receber a visão, é aquele que Deus vai comunicar coisas. E é por isso que muitas vezes nós vemos famílias abençoadas e outras não. Nós vemos famílias bem-sucedidas quando o marido toma o lugar do marido. Deixa eu falar para você que está me assistindo aqui. Você, como marido, tem a responsabilidade de determinar o norte da sua casa. Você precisa estar tão ligado com Deus, marido. Você precisa estar e é sensível à voz de Deus para entender qual é o caminho. Onde é que vai morar, onde é que os filhos vão estudar, qual igreja vai frequentar. Eu percebo que muitas vezes tem mulheres que estão tendo que tomar a frente e a dianteira de coisas porque os maridos estão sensíveis, né? A gente vive dias hoje de homens sensíveis demais. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos tomar o nosso lugar, a nossa posição de homem e falar para a mulher, ó, fica tranquila aí, não é que quem vai cuidar desse negócio sou eu, né? Ah, pastor, mas o negócio está difícil, é aquilo lá, né? Eu conto sempre quando eu vou falar sobre família que eu não me recordo de nenhuma vez que eu ganhei mais do que a Kelly. Desde quando eu trabalhava, né, já, e a Kelly também, a Kelly sempre ganhou mais do que eu, e até hoje a Kelly ainda ganha mais do que eu. Irmão, eu não tenho problema nenhum com isso, porque não é dinheiro da Kelly, não é dinheiro do Leandro, é o nosso dinheiro. Né, a gente pode falar sobre finanças também, não é? Então, quando eu entro para um casamento, não é mais a finança de um e a finança de outro, é a nossa conta é uma conta conjunta. Eu sei que tem gente que não consegue, é por isso que a gente pode até bolar um curso de finanças no casamento aí, para a gente ajudar vocês. Eu sei que tem gente que é importantíssimo que a conta seja separada, eu sei. Tem gente que não consegue mesmo, tem gente que tem uma compulsão, não é, por gastar. Eu falo que igual eu gosto de comer, tem gente que gosta de gastar, né? Então eu falo que assim como eu tenho que fugir da geladeira, tem gente que tem que fugir da conta do banco, do cartão de crédito, não é? A gente não vai entrar nesse assunto agora. O que eu estou chamando a sua atenção é que quando eu entro em um relacionamento, a mulher, ela se submete, como está falando, ela vai auxiliar. O homem, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar a sua posição, independente do quanto ele ganha ou do quanto a mulher ganha, como nós estamos falando ali. Por quê? Porque tem gente que se vê menor. Eu já vi muitos homens, muitas vezes, falam assim, pastor, mas é difícil ser o cabeça da casa se minha esposa ganha mais. Agora, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e falar para você que é mulher, que talvez mande no trabalho, né, e quer mandar em casa no marido. Né? Tem mulher que manda na frente da empresa. Tem mulher que domina a empresa mesmo e faz o negócio acontecer. E eu falo para você que trabalha por 200 homens. Como eu disse, tem muito homem frágil, homem frouxo, né, que não levanta nem saco de cimento. Está deixando a mulher aí levantar
porque está precisando aprender a ser homem, ser macho. Né? Então aí acontece, a mulher chega lá e ela está tão acostumada a mandar lá na empresa, que a hora que chega dentro de casa, ela continua reproduzindo essa mesma atitude, mas isso é nocivo, mulher. Se você manda no trabalho, quando você entra dentro de casa, você entrou em um lugar para você ser cuidada. Então deixa o seu marido agora tomar a dianteira, deixa o seu marido, tem mulher que às vezes reclama, fala, pastor, mas o meu marido não faz, mas o meu marido não tem aquela postura de homem, do cabeça, do fazer, é porque talvez ele não tenha espaço. Muitos homens, às vezes eles estão acostumando, porque se a minha mulher faz tudo e ela já toma a dianteira, eu vou ficar na minha. Não, mulher, deixa ele fazer. Quer uma boa ideia para você? Chega, senta e conversa. Fala, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que você falar. E deixa o negócio fluir. Né? Só lembra de vez em quando, amor, estou esperando aí seu comando. Amor, estou esperando aí sua dianteira. E aí, o que é que a gente vai fazer? Só às vezes você já sabe o que tem que fazer, mas vai lá e conversa com ele, deixa ele sentir, não é? Puxa, é assim, a minha família precisa de mim, a minha esposa está esperando. Eu sei que talvez você já até sabe mais. Eu falo que as mulheres, às vezes, elas sabem mais do que a gente. Mas eu falo para você, deixa a gente aprender, não é verdade? Deixa a gente exercer aquilo que a Bíblia diz, porque quando as coisas começarem a entrar, cada uma nas suas coisas, a bênção de Deus vai pegar. Onde é que a bênção ela vai se manifestar? Onde cada um estiver dentro do seu lugar. E eu coloquei aqui algumas dicas, não é para você, mulher, produzir uma casa harmônica, uma casa de alegria. Não é? Então eu coloquei, mulher, aprenda a receber bem o seu marido em casa. Tem mulher que quando o marido chega, ela só está esperando para, meu Deus, soltar tudo na cabeça do cara. O cara às vezes teve um dia pesado, às vezes teve um dia de problema, ele quer chegar em casa, ele quer ter o porto seguro, e muitas mulheres vão lá e estão descarregando. Mulher, não descarrega tudo, recebe bem. Pastor, mas eu preciso desabafar. E se eu falar para você, a gente vai ter um problema se os dois tiverem que desabafar ao mesmo tempo. Então chega lá, a hora que o marido está bom, a mulher desabafa. A hora que o marido não está bom, não, aí o outro desabafa, o marido desabafa na esposa. Mas se os dois tentarem fazer, vai dar choque. O negócio não vai dar certo. Então, mulher, cria um ambiente dentro da sua casa para o marido gostar de estar ali. Né? Eu tenho visto cada vez mais as pessoas aprendendo a colocar a mesa, as pessoas aprendendo a criar um ambiente gostoso. Né? Eu sempre falo para a Kelly, nossa, como é gostoso quando a gente entra em um lugar, não é? Quando o ambiente está limpinho, quando a casa está limpinha, né? Você quer ficar ali, não é verdade? Assim como você entra num lugar, às vezes tem aquele pelo de cachorro para tudo quanto é lado. Né, eu moro em apartamento, né, nada contra, não é quem pensa diferente de mim, mas para mim, eu não consigo morar no apartamento e ter um cachorro dentro do meu apartamento, porque já imaginou, eu vou deitar no sofá do nada, aquele pelo, não é, na boca, misericórdia, a hora que você vê, entrou no olho, para mim não dá. Então quando eu entro num ambiente assim, normalmente, eu não fico tão à vontade. Por quê? Porque é um ambiente um pouco mais sujo de pelo, às vezes você vacila e tem até uma pulga, né, um carrapato que pula em você, então esse ambiente não dá vontade de ficar. Mas quando você entra num ambiente limpinho, num ambiente gostoso, todo mundo vai querer ficar, inclusive o seu marido. Uma outra dica aqui para as esposas, falando de esposo, depois eu pego vocês, maridos, né? Mulheres, não falem mal do seu marido. Se não dá para elogiar, pelo menos fica de boca fechada, não é verdade? Aí eu sei que tem marido, irmão, que ele faz uma coisa certa e 10 erradas. Eu sei, mulheres, eu entendo, não é o que é que vocês passam, né, por experiência e não porque eu entendo as mulheres, porque é difícil de fato de entendê-las, não é verdade? Mas eu sei que às vezes é complicado, mas você não precisa contar para todo mundo. O bairro, a família, seu pai, sua mãe, o grupo do WhatsApp não precisa saber das falhas do seu marido. Não é? As falhas do seu marido, elas ficam dentro de casa. Nós não podemos expor o nosso cônjuge. Tem mulher que às vezes gosta de tornar o marido inferior. Aí olha como uma coisa puxa a outra. O marido erra, a esposa conta para todo mundo, e aí o que acontece? Aí todo mundo começa a debochar do cara, aí o cara vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais inferior, aí ele não ocupa o marido, o papel dele de sacerdote, de cabeça, daquele que traz a dianteira nas coisas, aí a gente tem, não é, um grande problema, uma grande crise dentro do casamento. Amém, amém? Aleluia! E agora eu queria ler com você Efésios capítulo de número 5, mas no versículo, não é, de número 33, ele vai falar assim, ó, Efésios 5:33,
Também, todavia, vós, cada um por si, assim, ame o marido, a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie e respeite o seu marido. Não é? O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que o homem precisa amar e cuidar da sua esposa. Né? Nós sabemos que a Bíblia diz que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. Então, nós estamos falando, mulheres, se você vai se submeter, você não vai falar mal do seu marido, você vai criar um ambiente, não é, em casa gostoso para ele poder estar, você vai deixar ele ocupar o lugar de marido. Agora, quando a gente fala sobre marido, você tem que querer ocupar a posição de marido. Você precisa desejar ser aquele que vai fazer acontecer. Você precisa entender que existe uma responsabilidade. Deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos vivendo dias um tanto quanto modernos, quanto a trabalhar homem e trabalhar mulher. Hoje é muito comum, e eu acredito que cada vez vai mesmo ser, as mulheres elas vão estar em todos os lugares da sociedade. Isso é muito bom, porque as mulheres são muito, mas muito capazes mesmo, não é, para trabalhar em muitas coisas. E eu falo para você, por causa desse avanço, muitos homens eles têm, né, se acostumado, eles não têm tomado essa dianteira. Nós precisamos resgatar essa vontade de estar nesse lugar, de fato um patriarca, aquele que cuida, aquele que sonha. Eu preciso pegar, e você precisa todo dia falar assim, puxa, o que é que eu vou fazer pela minha família? Como é que eu vou aumentar os ganhos da minha família? Como é que eu vou ensinar os meus filhos, não é, com o meu exemplo? O que é que nós vamos ter no nosso futuro? Qual é o futuro da minha casa? Por quê? Porque repouso sobre a nossa vida. Aí você pode falar, e aí, qual outra coisa? Uma vez que eu entendo isso, eu passo para um outro ponto, que é cuidar daquela que decidiu abandonar tudo por causa de mim. Deixa eu falar para você, tem gente que é uma prova de amor mesmo a mulher ter casado. Né? Tem gente que você vai lá, o cara é feio, mas o cara é feio, o cara não tem nada. Né? Além do cara ser feio, o cara não tem dinheiro, o cara não faz nada. E a mulher apaixonou, a mulher abandonou tudo para casar com o cara. Marido, valoriza isso. Né? E essa mulher, ela precisa sentir a mulher mais amada do mundo. Né? Nós, maridos, temos a responsabilidade, uma das nossas responsabilidades como marido é fazer com que a nossa esposa se sinta a mulher mais amada e mais bela do mundo. Como eu faço isso? Elogiando. Como eu faço isso? Presenteando. Como eu faço isso? Protegendo. Marido, fale bem da sua esposa para as pessoas. Lembra que eu disse que a mulher não pode falar mal das coisas do marido para as outras pessoas? O marido também não pode falar mal da sua esposa para outras pessoas. Tem marido que só sabe elogiar a mãe. Tem marido que só sabe falar, minha mãe cozinha isso, a minha mãe faz aquilo, mas a minha mãe fazia daquele jeito. Então por que você casou? Ficava com a sua mãe. Se é só a sua mãe que ela é boa em tudo, você não deveria ter abandonado ela. Agora é a sua esposa. Aprenda a evidenciar as coisas, as qualidades da sua esposa. Fale bem para todo mundo. Quer postar no Facebook? Posta lá que ama a esposa. Posta lá uma foto do negócio que a esposa fez. Eu não sei qual é a forma que a sua esposa se sente amada. Às vezes ela não liga para post lá no Facebook, mas tem esposa que liga. Talvez a sua esposa ela não liga para o Facebook, mas ela liga para ganhar um vestido. Outras já não ligam, outras já gostam de pescar. Sabia que tem mulher que gosta de pescar? Né? E tem mulher que não gosta de pescar, mas tem mulher que gosta de fazer cabelo lá no salão. E aí o que é que você vai fazer? Você vai conhecer a sua mulher, marido, e você vai cuidar dela para que ela sinta a pessoa mais amada e protegida de todas as pessoas. Aleluia. Lembra aquele texto que a gente começou a ler, Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, ou que a nossa família também esteja em união. Como é que nós vamos criar um lugar de união e um lugar de harmonia? Quando cada um estiver ocupando o seu papel. O papel da esposa se sujeitando, o papel da esposa amando, o papel da esposa criando um ambiente, como o Provérbios 14, a mulher sábia edificando o lar. Qual é a parte do marido? Tomando a dianteira, trazendo um norte espiritual, trazendo a parte de espiritualidade para dentro da casa, aproximando a família de Deus, sendo aquele que sempre vai, se preciso, de fato sofrer o dano, é aquele que vai na frente. Eu tenho um guarda-chuva e nós estamos em 3 pessoas, o marido toma a chuva, mas o filho e a esposa ficam protegidos. Sabe, esse é um senso do quê? De
daquele que cumpre o papel. Esse é um senso de responsabilidade de nós como maridos, né? Às vezes acontece de estar frio, se tem uma coisa, eu vou lá, pega a coberta, pega a blusa, vou lá, outro dia mesmo, aquele estava com frio, eu estava com a blusa, eu vou tirar a blusa, ela vai ficar quentinha, e quem vai passar frio sou eu. Agora eu falo para você, quantos homens nós temos nesses dias de hoje, né? Está com plaquinha de extinção. Quando você vai no zoológico aqui de Bauru, tem uns que está assim, perigo de extinção, e outros está extintos. Eu vou dizer que esse tipo de homem, ele está com perigo de extinção. Não é homem macho, que cuida da esposa, que ama ela, se sente amado e se sente protegido. Aí você pode falar assim, e aí, pastor? E aí que se nós tivermos o marido cumprindo o papel dele, nós tivemos a esposa cumprindo o papel dela, né? E aí qual é o papel dos filhos? Honrar e obedecer os pais. Efésios 6 diz, filhos, obedeceis os vossos pais para que se prolonguem os dias da terra. Se o filho vier a somar dentro disso, nós vamos ter um ambiente, não é, de tranquilidade. Por quê? Porque não vai ser como uma cadeira de 3 pernas só, vai ser como uma cadeira de 4 pernas. Eu vou poder sentar com toda tranquilidade, porque não vai ter aquele ambiente de tensão. Uma casa onde cada um entende o seu papel, dificilmente vai faltar dinheiro. Porque quando, querido, as coisas apertarem, a mulher vai arrumar uma fonte de renda, o marido vai arrumar outra fonte de renda. Quando tiver um problema com o marido e esposa, no caso dos filhos em idade de trabalho, os filhos vão colaborar, o filho vai ter prazer de pagar uma conta de água, luz, de pagar um supermercado. Sabe, querido, quando nós temos a prática da palavra, é impossível de dar errado. E eu quero incentivar você a pegar tudo aquilo que você ouviu ao longo desse mês. Hoje nós lembramos algumas coisinhas só aqui, não é? Mas se você pegar, se você não assistiu, está tudo lá no YouTube, pega lá todas as ministrações do mês de maio, nós falamos na quinta de família, no domingo de família, foram 8 ministrações sobre família. O Fábio pregou, a Kelly pregou, eu ministrei várias vezes. Então, se você pegar cada uma dessas coisas e praticar, eu tenho certeza que você vai ter um lar mais do que abençoado, você vai ter um lar onde você vai ter o prazer de voltar para a sua casa, você vai ter saudade. Para mim, o maior desafio de viajar no Rema dando aula é exatamente a saudade da minha casa e da minha família. Não é? Eu digo vontade de estar com a Kelly, vontade de estar com a Anne, de voltar e sentar no meu sofá, deitar na minha cama. Não é o sofá mais caro do mundo, não é a cama mais cara do mundo, nem é o apartamento, é um apartamento de 60 metros quadrados, é pequenininho. Sabe, querido, mas é o lugar onde nós estamos construindo a nossa família. E é exatamente nesse lugar, querido, que existe a alegria, existe a paz. E eu quero te incentivar a começar a construir o seu lugar, a construir a sua família, através da prática dessas coisas. E se você fizer, eu garanto para você que vai ser 100% de certeza do sucesso. Porque todas as vezes que a palavra é praticada, ela produz resultado. Mas nós não poderíamos falar sobre a construção de um lar sem falar de Jesus. Tudo aquilo que nós podemos fazer e que dá certo, nós dependemos de Jesus. Ele é aquele, querido, que é o centro de toda a nossa vida. E eu quero te encorajar hoje a dar a oportunidade de Jesus fazer parte na construção da sua família. Talvez até aqui você tenha colocado a sua força, até aqui você tenha usado toda a sua habilidade, mas ainda falta algo que Deus pode fazer através de Jesus. E se você gostaria de trazer Jesus para dentro da sua casa, você precisa fazer uma oração comigo. E eu queria que você fechasse os seus olhos comigo e repetisse essa oração. Diga assim: Deus, nessa noite, eu te reconheço como meu Deus e te reconheço como meu Senhor. A partir de hoje, eu vou viver uma vida onde Jesus, sendo o meu Salvador, vai poder mudar a minha história. Eu conto com o teu auxílio do Espírito Santo para me ajudar a ocupar o meu papel dentro da minha casa. Deus, a partir de hoje, eu te peço, me ajuda na construção da família que o Senhor sonhou para que eu tenha. Obrigado, Deus, por me amar e acreditar em mim, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. É uma oração como essa que tem o poder de mudar a nossa história.
Você acabou não apenas reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida, você não apenas está reconhecendo Deus como seu Pai, mas você também, querido, está dando a oportunidade para que Ele possa hoje mudar a sua vida. Se você está me ouvindo e você precisa de uma oração por cura, eu queria que você agora, querido, também colocasse a mão sobre o local da enfermidade ou sobre o seu coração, e eu vou orar com você. Uma das coisas, querido, que nós precisamos para viver bem, exatamente estar curado, estar cheio de saúde. Então, se existe algum mal, querido, que está assolando a sua vida, eu queria que você cresça comigo agora, que ele vai partir em retirada no nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, que eu oro com cada um dos meus irmãos, e eu declaro os melhores dias da vida deles chegando. Obrigado mesmo pelo teu cuidado, obrigado pelo teu favor, e eu declaro que todo o mal está indo embora. Todo sintoma, toda enfermidade, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós declaramos agora vidas sendo transformadas. O castigo que nos traz a paz, Pai, estava sobre ele, pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Agora, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, deixando a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, para que o teu santo nome seja exaltado. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, querido? Se você crê, tudo isso vai sair de enfermidade, você vai viver uma vida plena em saúde, desfrutando do melhor de Deus. Aleluia, amém, querido? Espero que você tenha sido muito, mas muito abençoado em todas essas ministrações. Pratique um pouquinho daquilo que você tem aprendido, depois pratique mais um pouquinho e você vai perceber que à medida daquilo que você está praticando, você vai começar a crescer. Eu sei que talvez praticar tudo do dia para a noite, mudar tudo, é algo muito difícil, até mesmo impossível. Mas quando você vai mudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, lembre, não espere o outro mudar para você mudar, comece em você. Eu tenho certeza que as coisas elas vão se encaixando. Amém? Nós temos orado e eu quero fazer isso mais uma vez nesse culto, acerca, querido, de tudo aquilo que tem acontecido. Deus tem sensibilizado o coração dos governadores do estado de São Paulo, do prefeito, e nós estamos aqui, querido, na eminência de voltar aos nossos cultos presenciais. A igreja, durante todo esse tempo, tem manifesta um trabalho de assistência social fantástico. Estamos distribuindo marmitex todos os dias, foram dezenas de cesta básica, não é? Legumes, nossa, foram quilos e quilos de legumes e verduras distribuídas. O povo do nosso bairro tem sido assistido por causa da sua generosidade e por causa do seu trabalho também, amém? Mas nós não podemos parar de orar, nós vamos continuar até que tudo aquilo que nós cremos que pode acontecer e vai acontecer se manifeste. Então eu queria que você agora somasse a sua oração comigo, colocasse a sua família diante do Senhor, colocasse o nosso Brasil e tudo aquilo que tem acontecido. Pai, no nome de Jesus, que como igreja nós oramos e nós declaramos mesmo, Pai, intervenções sobrenaturais acontecendo em uma escala ainda maior. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor planejou aconteça. A minha oração, Pai, é para que o Senhor possa curar pessoas nesse dia. E eu não falo apenas, Pai, sobre o Covid, porque nós sabemos, Pai, que muito mais são as outras doenças que têm assolado as pessoas do que esse coronavírus. Nós oramos por pessoas de depressão, por pessoas em síndrome do pânico, pessoas, Pai, que têm tido o câncer e tantos outros problemas, Pai, piorando por causa dessas mazelas e pressões que têm acontecido. Nós declaramos mesmo, Pai, intervenções sobrenaturais, não importa o tamanho da doença, o nome de Jesus operando na vida de cada pessoa e elas sendo curadas. Nós declaramos, Pai, sobre a vida financeira de cada um dos nossos irmãos, a graça do Senhor envolvendo, declaramos portas abertas, declaramos que não vai nos faltar nada, muito pelo contrário, vai sobrar para que o Teu santo nome seja exaltado. Declaramos sobre a cidade de Bauru, o comércio, Pai, reabrindo, as vendas crescendo, novos empregos sendo gerados. Oramos por indústrias vindo para a nossa cidade, declaramos que na nossa cidade não existe falta, muito pelo contrário, tudo sobra, Pai. Oramos para que a igreja continue sendo amplamente suprida e mais, Pai, possa crescer e multiplicar, para que nós possamos cuidar e tocar a vida de outras pessoas. Consagramos tudo, Pai, o que tem acontecido na nossa vida ao Senhor e declaramos que cada um dos Teus planos vão acontecer, porque o Senhor está cuidando de nós. Obrigado mesmo, Pai, por tudo dando certo na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus está cuidando de você. Não desista, não desanime e enche seu coração de expectativa. Quero dizer para você que nesse domingo agora,
nós vamos começar a falar, né, sobre o aniversário da igreja. Está chegando o mês de junho, é o mês de comemoração, e nós temos muitas novidades para você. Nós vamos ter ministros especiais, nós vamos ter cultos especiais, isso mesmo, nós vamos ter cultos especiais, começando os nossos cultos ainda online, não é verdade? E depois nós vamos ter eles presenciais, então aumente a expectativa do seu coração. Deus não apenas quer, mas Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Fique agora com os nossos avisos e seja abençoado na prática da palavra, no nome de Jesus. Rapaz, queridos, tudo bem? Nessa semana nós estamos aqui com mais um desafio para vocês. E o desafio dessa semana é sobre ter um culto doméstico. Com a Bíblia. Então você vai colocar em algum horário onde vai estar todo mundo da sua família. Você vai pegar a Bíblia, né? Aqui, ó, a Anne está com a Bíblia dela. Você vai poder cantar um louvor. Escolhe um louvor, uma música que todos vocês aí conhecem. E você vai escolher uma história bíblica, tá bom? Uma história que você tem mais familiaridade. Você pode conversar junto com a sua família. Pode ser a história de algum milagre de Jesus, pode ser Marcos 5,25 da mulher do fluxo de sangue, pode falar um pouquinho sobre fé, lá em Marcos 11,23. E nós vamos juntos, em família, ter a oportunidade de crescer um pouquinho na palavra. Lembra, o culto doméstico ele deve ter louvor, né, leitura da Bíblia, um momento de compartilhar, pergunte o que cada um entendeu e depois você pode finalizar ele com oração. A ideia é que não seja algo muito extenso, para que você possa, como a Anne mesmo, você percebe que ela já está aqui do nosso lado, para que todos eles possam participar da melhor forma e a gente ter o melhor resultado, tá bom? Então, junte todo mundo da sua família para que a gente possa ter um tempo aí de um culto maravilhoso. A ideia é que você consiga envolver todo mundo. Então, de alguma forma, se você puder, distribua essas tarefas. Um filho fica responsável por escolher o louvor, a outro membro da família fica responsável por trazer a palavra, um outro para orar, dentro daquilo que cada um é capaz, dentro da sua idade. Determina o que cada um vai fazer para que todos possam participar. E tenho certeza que vai ser bênção demais. Né, filha? Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Dá um abraço na Bíblia. Vamos dar um abraço na Bíblia. Amém, gente? Então, poste, não se esquece de postar, não é a sua foto, marca lá o @ do Verbo Jardim Vitória e vamos juntos crescer em mais um desafio dessa semana. Amém? Amamos vocês, até o próximo desafio. Tchau, tchau. Beijo. Aleluia, querida, amém, que culto maravilhoso, tenho certeza que Deus falou no seu coração e vamos encerrar, querido, com grande alegria, exaltando e engrandecendo o nome daquele que é digno, amém, querido, aleluia. Diga assim comigo, assim, ó, bate palma assim, ó, e cante assim, ó. Eu creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio. Eu sou, e sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagres do poder de Deus. Diga, eu creio, eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Agora diga assim, tudo, e tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio que tudo vai acontecer. Eu creio, e tudo é possível, eu creio. Eu creio que tudo vai
acontecer. Amém, querido, glória a Deus. Seja abençoado na prática da palavra, no nome de Jesus.